Boa tarde a todos. Aqui já uma saudação a todos que estão aí conosco nesta live, né? Quero agradecer a presença de cada um aí que está acompanhando, aguardando, para mais esta live, né, que a obra Coping do Brasil está promovendo, né? Meu nome é Valdir Pierotti e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Todas as lives nós desejamos, a obra Coping do Brasil deseja sempre trazer assuntos, né, à tona, que são assuntos importantes para a realidade do trabalho, para a realidade de quem está se formando, né? Então, desde a parte religiosa, do trabalho, da família, da recreação e a sociedade como um todo, são assuntos de importância para a Coping. E você que nos acompanha agora, aí, neste início de tarde, com muita alegria, a gente saúda você. Já vou dizendo que compartilhe esta live, está aqui o convite, já pode começar compartilhando esta live com as pessoas, mande nos grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, porque o nosso desejo é chegar ao máximo de pessoas possível que nós podemos alcançar. E o assunto é muito importante, porque legislação trabalhista, né, levantando todo esse contexto da pandemia de Covid-19, que tem sido tão difícil, tão duro para cada um de nós, muitas coisas nas relações de trabalho mudaram, e mudaram bruscamente. Então, muitos assuntos foram atualizados na legislação trabalhista, e é importante que fique aí um ponto de formação para você também, né? Então, mesmo que à distância, a gente não deixa de levar informação e informação de qualidade. E nessa live, nós temos a graça de ter dois convidados muito especiais, sendo um deles o Dr. Adebral Favacho e nosso presidente, Dr. Sinésio. Então, eu queria primeiramente passar a palavra ao Dr. Adebral Favacho para as primeiras considerações e apresentação nesta live. A palavra é sua, doutora Adebral. Boa tarde a todos os amigos aqui da Comunidade Coping Brasil, todos os estados que nos acompanham. Então, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento que acumulamos por muitos anos e desenvolvemos aqui no estado do Pará, na comunidade IP da RUP, e também partilhamos com outros colegas de Coping dos outros municípios aqui próximos. Então, sejam todos bem-vindos, que a gente possa aproveitar o máximo desse tempo e compartilhar essas inovações da lei trabalhista. Obrigado. Obrigado, Adebral, pelas palavras, muito bom, né? Nós podemos aí estamos aí empolvorosos para saber um pouco desse assunto, legislação trabalhista. E agora eu queria passar a palavra para o nosso presidente, né? O presidente da Coping Brasil, Sinésio Luiz Antônio, para a saudação inicial a todos os membros que estão aqui conosco acompanhando essa live. Então, passo a palavra ao doutor Sinésio Luiz Antônio. A palavra é sua, doutor. Muito obrigado, Valdir. Olá, Adebral, meu grande irmão, colega de profissão. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Boa tarde aos irmãos Coping e todas aquelas pessoas que tiverem acesso a essa live, que não tenho dúvida será um sucesso. Nós vamos conversar com o Adebral Júnior, do estado do Pará, presidente da Casa Coping Pedro Arrupe. Vamos falar sobre legislação trabalhista, um assunto que está muito em voga em razão das relações sociais, que foram inovadas pela pandemia da Covid-19. Sabemos da grande transformação social que está ocorrendo, inclusive no que diz respeito aos direitos sociais, né? Sabemos que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, trata do direito do trabalho, trata dos princípios fundantes e fundamentais do direito do trabalho, e sabemos que o governo, desde o ano passado, tem editado uma série de medidas provisórias, editado leis, editado decretos, para regrar a relação de trabalho neste momento tão conturbado em que nossa sociedade vive. E nós vamos conversar hoje com o nosso colega advogado, o doutor Adebral Júnior, do estado do Pará, para que nós comecemos, então, essa série de lives para tratar de assuntos de grande interesse para a Coping em todo o país e para outras entidades sociais e para outros atores sociais que, com certeza, farão bom uso deste material. Quero agradecer a participação do doutor Adebral Júnior, agradecer ao Escritório Nacional pela organização deste momento e agradecer a todas as pessoas que acompanharem esta live. Não tenho dúvidas, eu não tenho dúvida
de que ela contribuirá demais para a sua atividade empresarial ou para que você confira se o seu empregador, se o seu empregado está, se você está cumprindo a legislação trabalhista face ao seu empregado e se o seu empregador está cumprindo a relação trabalhista em razão ao seu contrato individual de trabalho. Então vamos lá, eu vou deixar para quem entende do assunto. Doutora Debral Júnior, muito obrigado pela participação, pela colaboração. Valdir, muito obrigado por estar conosco em mais este momento. Um abraço a todos de todo o Brasil, fiquem com Deus e vamos aproveitar ao máximo este momento que vamos repetir mais vezes. Traremos outros técnicos, outras pessoas para estarem dialogando conosco. E mande a sua demanda, mande para o Escritório Nacional. Eu gostaria de ouvir este assunto, ouvir aquele assunto. Dentro do possível, nós estaremos organizando essas lives para que nós possamos resolver os gargalos que existem no nosso movimento e contribuir com outras organizações sociais, dando, na verdade, essa aula magistral que o doutor Adebral com certeza nos propiciará. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Fiel a Coping, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas palavras, né? Muito bom poder ouvir todos aí, e sem dúvida a gente fica feliz aí com a participação de dois pesos pesados aí no direito, né, dentro da Coping, e sem dúvida vai ser um prazer passar esse pequeno momento nesse início de tarde com todos que estão nos acompanhando aqui, mas também poderem aproveitar bastante aí o Sinésio do doutor Adebral. Passa a palavra ao doutor Adebral. Me permita só uma participação, uma intervenção, quebrando o protocolo, como sempre faço, Valdir. É muito bacana ver os estados, viu, Adebral? Me dirijo diretamente a você, ver os estados colaborando de forma brilhante, como você se propôs, dedicar parte do seu tempo e principalmente do seu bem mais sagrado, depois da tua família, obviamente, que é o teu conhecimento. A família Coupe de todo o Brasil tem muito a agradecer a você hoje e aos estados que estão querendo trabalhar, estão trabalhando para transformar a realidade do nosso movimento. Muito obrigado, viu, Adebral? Transmita o meu abraço a todos os estados do Pará e um especial abraço a você, meu irmão e meu colega de profissão, que eu também sou advogado. Eu sei o quanto essa profissão é dignificante e muito na nossa vida e muito mais na vida dos nossos clientes, né? Muito obrigado, Adebral. Grande abraço, meu irmão. Ok, obrigado aí, Sinésio, obrigado pela lembrança, né, de dar essa oportunidade de que a gente também participe e leve um pouco do que temos para as outras pessoas que não têm nada, né? E essa é a função Coupe, né? Levar o pouco que tem para quem não tem nada. E é uma bandeira de luta, é um princípio que a gente defende e que nós crescemos dentro desse princípio cristão, né, que é o da fraternidade. Obrigado, doutor Sinésio, pelas palavras aí, muito bom, muito motivador. E eu sei que, sem dúvida, quem está aqui nos acompanhando está muito curioso com o tema, né? A legislação trabalhista, entender, né, essas relações nesse período de pandemia, então, que tudo muda, né? Então, é muito importante a gente contar. Muitos se perguntam assim, nossa, eu vou acionar meu advogado, eu preciso saber o que exatamente mudou na minha relação de trabalho para que eu consiga entender os meus direitos, né? Então, eu queria agora, neste momento, passar a palavra novamente ao doutor Adebral Júnior, para que ele faça a sua apresentação já levantando alguns pontos, né? Para que a gente já vá entendendo, já vá entendendo alguns pontos importantes da legislação e que isso possa ser compartilhado com vocês, né? Então, passo a palavra para o doutor Adebral Júnior, já deixo a palavra com você. E fica aí agora para todos, espero que todos prestigiem a apresentação. A palavra é sua. Obrigado, Valdir. Boa tarde a todos e a todas. Essa questão trabalhista é uma realidade constante em nossa vida, tanto para quem está empregado como para quem está desempregado, que a busca do emprego ela é constante no nosso país, e também a questão da inserção no mercado de trabalho é uma realidade crucial no nosso país. Há uma imensa dificuldade, nós temos aí uma grande quantidade de pessoas desempregadas e tem pessoas subempregadas, além das pessoas que estão empregadas e são mal remuneradas. E diante de toda essa realidade surge a legislação trabalhista, a CLT, que já é do conhecimento de todos, não sei se
todos aqui conhecem as leis trabalhistas, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas elas necessitam de um pouco de esclarecimento. Então, nós estamos aqui justamente para contribuir com esse esclarecimento. Então, um dos pontos aí que a gente tem que entender dentro da relação trabalhista é o vínculo de emprego ou vínculo de trabalho, né? Então, quem é o empregado, quem é o empregador, o que configura esse empregador, o que configura o empregado. Então, a gente vai colocar as claras aqui para vocês, quem é o empregado, quem é o empregador, quais os tipos de empregado, quais os tipos de trabalhador, né, e algumas funções. Algumas alterações que aconteceram na legislação trabalhista com a reforma de 2017 e agora com os programas de manutenção do emprego, da renda, por conta da pandemia do Covid-19. Então, a gente vai abordar isso aí, eu e o Dr. Sinésio vamos aqui fazer um bate-bola e apresentar isso para vocês. Então, de início aqui, nós colocamos aí na tela o empregado. Então, a gente trata principalmente com o empregado, porque a gente forma jovens para o mercado de trabalho e eles entram nessa condição primeira, de empregados. Depois eles podem ascender, ser gerente, posteriormente seguir na vida e ser um empregador. Mas a gente vai pelo ponto básico. Então, o empregado, segundo a nossa lei trabalhista, no artigo 3º, diz que é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste mediante salário. Então, o trabalhador é subordinado e recebe ordens. É a pessoa física que trabalha todos os dias ou periodicamente, recebe salário. Além do mais, é um trabalhador que presta pessoalmente os serviços em horário determinado. Então, o empregado nada mais é do que aquela pessoa que se desloca de sua casa, ele tem um ofício, uma determinada profissão, que são inúmeras, dependendo da realidade do empregador. Então, ele sai de casa e vai pessoalmente prestar esse serviço. Chega lá, ele tem que cumprir um horário de trabalho, com todas as nuances, seja o horário com intervalo para o almoço, intervalo de descanso, então tem umas diferenciações. E ele cumpre ordem, então ele vai fazer aquela função, ele tem que cumprir o horário, cumprir ordem, e ao final do período de 30 dias ele vai receber uma compensação por este serviço prestado. Esse é o empregado. E a forma de remuneração do empregado pode ser semanalmente, pode ser por quinzena, pode ser um salário mensal, pode ser por comissão. Depende muito da realidade da empresa. E empregador? Quem é o empregador? O artigo 2º da CLT, ele descreve aqui, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Ou seja, o empregador é o dono da atividade econômica, o que possui o controle da empresa. Então, a atividade econômica, seja uma empresa ou seja uma pessoa física. Então, ele é quem contrata, ele quem dita as normas, ele que fiscaliza o horário, ele fiscaliza o desempenho da atividade, o trabalho está sendo feito ou se não está sendo feito, a qualidade do serviço e se é a pessoa mesmo que está prestando o serviço, e se foi cumprido o horário regular. Então, esse é o empregador. O parágrafo 1º diz, equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas, as outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. No caso da nossa comunidade COP, é instituição sem fins lucrativos. No próximo slide, nós vamos ver a continuação também dessa realidade. Ainda como empregador, o parágrafo 2º fala, sempre que uma ou mais empresas, então aqui a gente vai abordar um pouco das empresas que se associam, né?
Então, as empresas que se associam, elas podem ou não configurar um grupo econômico. Depende muito de como elas se portam diante da realidade, né? Na relação de trabalho, ou elas desenvolvem atividade conjunta ou não desenvolvem atividade conjunta. Então, vamos ver o que diz aqui o parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, em tag grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, embora elas tenham personalidades jurídicas próprias, ou seja, diferentes, cada uma tem a sua, mas o controle é exercido de uma é exercido por outra, então elas vão integrar o grupo econômico e a responsabilidade dela em relação aos direitos do empregado ou em relação a compromissos com terceiros fornecedores, elas ocorrerão de forma solidária. Então, elas respondem juntas por essas obrigações. E o parágrafo 3º diz que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio. Muito embora eles sejam sócios em uma empresa e esse sócio tenha uma outra empresa ou tenha outras empresas, então, não caracteriza o grupo econômico com essa empresa que ele é sócio, mas sim que ele possui várias pessoas. E essa empresa de lá não exerce o controle dessa, e assim e vice-versa. E sendo necessária para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, elas têm que ter o interesse comum, a efetiva comunhão dos interesses. Então, elas têm que ter essa integração, interesse comum e a atuação conjunta das empresas. Então, elas têm que agir, né, de forma conjunta em relação a um fornecedor, em relação a um funcionário e outras atividades. E alguns requisitos que devem ser atendidos para que seja caracterizada uma relação de trabalho entre empregador e empregado. Então, aqui são os requisitos essenciais para configurar o vínculo empregatício. Então, o vínculo empregatício, ele se configura com isso. A pessoalidade, uma pessoa que tem que estar pessoalmente prestando serviço, não eventualidade, ou seja, a pessoa não presta serviços esporádicos, esses serviços são prestados continuamente. A remuneração, o salário, e a subordinação jurídica. Então, ele tem que cumprir ordens, tem que prestar o serviço pessoal, tem que ser contínuo esse serviço, e ele tem que ser remunerado. Então, são 4 requisitos essenciais para relação de emprego. A apresentação aí está tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? A gente vai poder esclarecer posteriormente. Então, vamos para o próximo slide aqui. No próximo slide, nós vamos aqui descrever alguns tipos de trabalhadores, né? Então, existem vários tipos de trabalhadores. Então, aqui a gente vai começar pelo trabalhador autônomo. Então, quem é esse trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo, segundo a nossa legislação brasileira trabalhista, é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria, assumindo seus próprios riscos. A prestação de serviço não pode ser só uma forma eventual, mas também habitual. Então, o trabalhador autônomo é aquele que não possui vínculo empregatício com ninguém e ele presta serviço eventual para uma determinada empresa, para uma determinada pessoa, mas pode também prestar serviço habitual para aquela mesma empresa, para aquela mesma pessoa, sem vínculo empregatício. O artigo 422b, parágrafo 2º da CLT, dispõe que não caracteriza a qualidade de empregado, prevista no parágrafo 3º, no artigo 3º da CLT, o fato do autônomo prestar serviços apenas a um tomador. O autônomo não possui direitos trabalhistas. Então, se o trabalhador autônomo ele resolve prestar serviço para uma única empresa ou para uma única pessoa física, isso não vai gerar vínculo
o vínculo de emprego. Ele não vai ser empregado daquela empresa, porque o serviço vai ser pactuado com antecedência. Ele vai fazer um serviço e ele vai cobrar por aquele serviço. Pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 60 dias, 6 meses. Então, ele vai ser um trabalhador autônomo que presta um serviço habitual. Então, o trabalhador autônomo, para ter alguns direitos, ele deve contribuir com a Previdência Social para ter direito aos benefícios do INSS, como auxílio aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão, caso seja preso. Então, é necessário que ele contribua como autônomo, porque ele é um trabalhador autônomo. Aí nós temos aí, dentro dessa categoria, nós temos aí o eletricista, temos a empregada doméstica, temos também a manicure, temos o prestador de serviços gerais, e muitos deles se transformaram em MEI. Por conta da legislação, muitas pessoas que eram autônomos, eles são agora pessoas jurídicas. Eles deixaram de ser autônomos pessoa física, mas são autônomos pessoa jurídica, que é uma possibilidade atual também. O profissional liberal, é o trabalhador liberal. O profissional liberal é aquele que pode trabalhar por conta própria, sem vínculo de empregatício e sem a necessidade de registro profissional. Mas precisa estar registrado em uma ordem ou conselho profissional da sua categoria. E ele também pode exercer atividade com vínculo empregatício. Então, nós temos aí os contadores, temos aí administradores, que prestam assessoria para diversas empresas, contadores também prestam serviço para diversas empresas e para pessoas físicas. Temos advogados também, que prestam serviço para várias pessoas ou várias empresas. E ele pode também ser empregado de uma empresa, ou prestar serviço habitual só para um cliente. Então, esses são os profissionais liberais. Mas eles têm necessariamente ser credenciados em uma entidade de classe, no caso dos contadores, no caso também dos advogados, até os médicos também. Tem o CRM e o CRC, é o AB para esses profissionais. E cada um tem a sua profissão. Já no segundo slide, próximo slide, uma outra categoria também que nós temos de trabalhador. Muito embora o trabalho dele seja um trabalho ligado à sua atividade educacional, que é o estágio profissional. Ele está trabalhando na profissão, iniciando na profissão que ele irá exercer futuramente. Então, tem uma regra, né? Apenas alunos matriculados em instituições de ensino público e particular de educação superior, educação profissional, do ensino médio e de educação especial poderão ser considerados estagiários, os quais deverão desenvolver atividade nas empresas destinada à sua área de formação. Então, a legislação é bem clara aí quanto ao estágio profissional. Então, o estagiário, ele é estagiário de quê? Ele é estagiário de administração, ele é estagiário de marketing, ele é estagiário de publicidade, ele é estagiário de direito, ele é estagiário de contabilidade, ele é estagiário de qualquer área dessa. Isso profissional, mas também tem na área de técnico. Ele é estagiário na área de computação, de técnico de computação, técnico de manutenção de computadores e outros. Então, ele pode também desenvolver essa atividade. É um trabalho, um estágio profissional. Então, a denominação de estagiário não impede o reconhecimento da condição de empregado, é o que diz a nossa legislação. Então, tem a lei do estagiário, que foi criada justamente para regulamentar essa atividade. É preciso preencher os requisitos legais para que o contrato de estágio seja legalmente válido em sintonia com a Lei 11.788 de 2008. Então, a lei do estagiário estabeleceu as normas quanto à contratação de estudantes na condição de estagiários. É um outro tipo de trabalhador, o trabalhador voluntário. Então, nós da COP, nós trabalhamos, nós formamos profissionais, eles acabam sendo trabalhadores estagiários em uma determinada empresa. E
nós também precisamos de alguns trabalhadores, né? O trabalhador voluntário, ele é sempre bem-vindo ao nosso convívio. Mas a gente conhece ele? Tá. Vamos ver o que a nossa legislação fala, né? Tem uma legislação própria para o trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário é definido pela Lei 9.608 de 1998 e que foi alterada pela 13.297 de 2016. Então, é uma atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência sociais, inclusive mutualidade. Então, esse é o trabalhador voluntário. Presta serviço não remunerado à pessoa física ou à entidade jurídica, sem fins lucrativos. E vamos ver a outra regra aí, que também consiste o trabalho voluntário. Então, alguns requisitos do voluntariado. Então, a gente colocou aqui para que vocês pudessem também se familiarizar com essa realidade do voluntariado. Quem é o voluntariado, como deve ser contratado e as regras, né? Então, os requisitos do voluntariado. Primeiro é ser voluntário, ou seja, não pode ser imposto ou exigido como contrapartida algum benefício concedido pela entidade ao indivíduo ou à sua família, né? Se a entidade acolheu uma pessoa como voluntário, ela não pode dar uma contrapartida para ele nem para a sua família. Ele é voluntário, ele se identificou com a causa, ele resolveu, por conta própria, se voluntariar para que esse trabalho fosse mantido. Então, essa aí é a condição do voluntário, ele ser espontâneo. O outro, ser prestado pelo indivíduo, isoladamente, e não subcontratado de uma organização da qual o indivíduo faça parte, portanto, seja ela da mesma, compelido a prestar. Não precisa fazer parte de alguma empresa ou de alguma outra entidade. Então, ele tem que ser, como a gente falou, né, voluntário realmente. Ele tem que prestar o serviço isoladamente e ele, por conta própria. Ele não pode aceitar o trabalho voluntário e colocar uma pessoa interposta para poder desenvolver a atividade por ele. É um outro requisito. O voluntariado deve ser prestado em entidade governamental ou privada, sendo que as privadas, não devem ter fim lucrativo e devem ser voltadas para objetivos públicos. Então, a nossa função quanto COPE é diminuir a desigualdade social, apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, e inseri-las no mercado de trabalho. Então, isso é uma atividade pública. Esse ponto está bem voltado à nossa realidade enquanto COPE, né, doutora Debral? Esse é bem voltado. Exatamente. Mesmo. O que caracteriza nós aí, nosso trabalho, como associados, né, como diretores COPE, né, que estão aí nas mais diferentes instâncias, né? Exatamente. Viu, Valdir? Então, eu quis colocar isso aqui porque é uma realidade das várias COPEs no Brasil, essa questão do voluntariado. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, desde que esteja previsto no contrato escrito, ou seja, tem que ter um termo de adesão do voluntariado, onde devem constar a identificação do prestador e do tomador do serviço, a natureza do serviço, as condições para o seu exercício, tais como carga horária, local, material de apoio e afins. Lembrando também que a lei autoriza ressarcir as despesas efetuadas pelo voluntário, desde que estas sejam autorizadas pela entidade tomadora
e seja realizado no desempenho das atividades voluntárias mediante notas fiscais e recibo. Caso aí o voluntariado tenha alguma despesa com deslocamento ou com combustível, e que isso tenha sido acordado lá no termo de adesão, a entidade poderá ressarcir ele para compensar. Muitas vezes a gente compensa porque a gente precisa da mão de obra. E essa logística, muitos assumem, mas a maioria das pessoas, pelo menos que são voluntários nossos, eles saíram daqui, foram formados por nós, saíram, são pessoas ainda que não têm uma estabilidade e vão precisar também de um apoio para poder contribuir com a sua mão de obra. Valdir, eu queria fazer uma pausa, que o celular está baixando a carga, eu queria só conectar ele. Viu? Tá, não, tudo bem, pode conectar, sem problemas. Pode fazer a conexão. Importante, enquanto o Adebral está fazendo a conexão do celular, né? Eu acho que é importante destacar isso. Doutor Sinésio também fique à vontade se quiser fazer alguma consideração, né? Aí pode tirar o microfone do mudo aí. Mas colocando essa questão especificamente do voluntariado, é uma questão central para a Coping, né? Uma questão importante, né? E é interessante para nós aqui, enquanto membros da Coping, principalmente os diretores, aqueles que estão trabalhando diretamente nesse nosso espírito, entenderem bem essa realidade, eu acho pautada na legislação, né, enquanto o voluntariado e o que cabe a ele, né, o que se enquadra, né, Debral? Eu acho que é importante entender exatamente essas necessidades, entender as características, onde que está pautado, para que a gente saiba os limites também, né, os limites, até onde se enquadra o voluntário, onde é que ele está, o trabalho dele, isso é uma importância muito grande. Não, correto. É importante a gente saber essa questão do voluntariado e até como a gente pode utilizar essa mão de obra, né? Uma mão de obra qualificada, semi-qualificada ou não qualificada. Nós temos vários tipos. E nós temos um prazo. Vamos seguir um pouco o próximo slide para a gente ver uma outra questão aqui também dentro do voluntariado. Bem, pessoal, agora nesse próximo slide nós vamos dar continuidade ao trabalhador voluntário. Então, a legislação nos fala aqui sobre os critérios. O trabalho voluntário não pode ultrapassar 8 horas semanais, quando a dedicação passa a ser considerada vínculo empregatício. O tempo de dedicação combinado entre voluntário e organização deve estar claro no termo de adesão ao trabalho voluntário assinado por ambos, tanto pelo voluntariado como pela entidade que está recebendo o trabalho do voluntariado. Então, nesse termo, deve estar bem claro quais são os dias que o funcionário, o prestador vai trabalhar, qual o horário, se vai ser uma semana toda, se vai ser dias espaçados, se vai ser o mês todo. Então, deve estar bem claro aqui no termo de adesão do voluntariado. E as partes têm que estar conscientes de que esse termo ele prevalece. Uma outra observação: crianças, jovens, adultos e idosos, independentemente da idade, podem ser voluntários. E aqui a lei fala que o menor de 14 anos pode ser voluntário, e o contrato de adesão tem que estar assinado pelos pais. Mas, para que a gente tenha uma mais de segurança, então a gente recomenda sempre que se faça um termo de voluntariado com menores de 18 anos. Então, maiores de 18 anos, menor de 18 anos até 16 anos. De 14 anos a gente nem presta muito, porque ainda é uma idade pouco. Então, até 16 anos e os menores de 18 que tenham a assinatura dos pais responsáveis, porque menor de 18 ainda é menoridade civil. O empregado doméstico. O trabalhador doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa. A pessoa ou a família no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias consecutivos da semana, conforme prevê a legislação, né? Então, a Lei 150 de 2015. Então, quem trabalha
mais de 2 dias, com habitualidade, ele já pode possuir o vínculo empregatício. Isso na relação de empregado doméstico. Se trabalha até 2 dias, ele pode ser um trabalhador eventual. Então, vamos para o próximo, que é trabalhador eventual. Esse trabalhador encontra-se, esse tipo de trabalho encontra-se descrito no artigo 12, inciso 4º da Lei 8.202 de 91. Trabalhador eventual é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais pessoas, sem relação de emprego. Então, esse prestador de serviço, ele pode trabalhar um dia para um dia para outro, de manhã para um, de tarde para outro, pode trabalhar para várias pessoas, né? E ele não vai possuir o vínculo empregatício, né? Trabalhador eventual. Seguindo no próximo slide, nós vamos ter o trabalhador avulso. Quem é esse trabalhador? Então, a definição de trabalhador avulso, ela está no inciso 6º do artigo 12 da Lei 8.212. Nos indica que o trabalhador avulso é quem presta serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural. Então, ele se assemelha muito ao trabalhador eventual. O trabalhador avulso pode ser sindicalizado ou não, mas a execução de seu serviço será feita com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria. Então, ele é um trabalhador avulso, ele é soldador. Então, o soldador, ele pode prestar serviço para várias empresas, ele tem que ter a categoria dele. O agricultor, o lavrador, que presta serviço de roço, também pode ser sindicalizado e prestar serviço lá como serviços eventuais para terceiros. Nós temos aqui a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017, através da Lei 13.647. Então, o objetivo dessa lei, a gente colocou aqui um pouquinho, que foi criada para flexibilizar as regras da CLT, para melhorar a relação de trabalho e reduzir o índice de desemprego no país, pois muitos empresários acreditavam que as regras trabalhistas dificultavam a contratação de funcionários. Então, aqui um pouquinho do nosso parecer, que embora a reforma exista há mais de 3 anos, o número de desempregados, a relação de trabalho, não sofreram grandes mudanças, pois o empregado continua a ser hipossuficiente na relação de trabalho, não havendo espaço para livre negociação, exceto na demissão. O destaque da reforma são os acordos trabalhistas, que já existiam na relação de trabalho, porém o empregador coagiu o empregado a devolver a multa do FGTS e outros direitos, receber outros direitos com valor menor, os quais eram anulados na Justiça do Trabalho e que agora são regulados por esta lei atual. Então, vamos lá para o próximo slide. Acordo trabalhista. Na rescisão de um contrato de trabalho, dentro agora do que o pessoal está chamando aí de nova CLT, por conta da reforma de 2017, então as pessoas estão chamando aí de nova CLT, mas a CLT é a mesma e ela só teve umas alterações. Na rescisão de um acordo de trabalho, de um contrato de trabalho, deve haver o pagamento das verbas rescisórias ao funcionário que deixa a empresa. Então, como acontecia anteriormente, todo trabalhador que é demitido ou que pede demissão, ele tem direito a verbas rescisórias. Agora, a gente sabe quais as verbas rescisórias. Então, as partes têm direito de encerrar o pacto laboral, tanto o empregado como o empregador. Espontaneamente, cada um pode pedir demissão ou pode dar demissão, ou seja, encerrar o contrato de trabalho. E isso vai gerar obrigações para um e direito para outro. Então, aqui, na demissão a pedido do funcionário, o empregado resolveu pedir demissão. Este não recebe todos os direitos rescisórios, como na dispensa sem justa causa, aquela que é dada pela empresa. Muitos trabalhadores que desejavam mudar de emprego, desistir do atual, por vezes adotavam estratégias para tentar forçar uma demissão sem justa causa. Então, antes a gente tinha funcionários insatisfeitos dentro de uma empresa que queriam sair, mas não queriam perder os seus direitos. E quem pede demissão fica com o FGTS retido por 3 anos
perde o aviso prévio ou paga o aviso prévio, caso o empregador ele queira sair de imediato, ele tem que pagar o aviso prévio e não faz jus ao seguro-desemprego. Então, ele perdia muitos direitos. Então, com a reforma agora, pode ser feito um acordo. Então, apesar dos acordos existirem na prática, essa modalidade de rescisão não era regularizada. As negociações eram feitas na base do entendimento do patrão com o empregado. Então, quem vai impor essa negociação é quem, geralmente, é a parte que tem mais poder dessa relação, que era o empregador. O artigo 484 da CLT regulou a demissão por acordo trabalhista, ou seja, o distrato. Com isso, a prática passou a ser legal e a iniciativa propor um acordo. Propor o acordo pode partir do funcionário ou do empregador. Então, o artigo 484-A da CLT, então, ele permite agora que o empregado que queira sair do trabalho, ele converse com o patrão e faça um acordo demissionário. Então, vamos ver as regras desse acordo aqui. A demissão. No próximo slide, agora, nós vamos falar sobre os incisos do artigo 484 da CLT. Então, eles tratam da demissão por acordo trabalhista e que são garantidos ao funcionário. Então, inciso 1, por metade, o aviso prévio, se indenizado, a indenização sobre o saldo seguro, o seguro de garantia por tempo de serviço, que é o FGTS, e, na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Então, no parágrafo 1º, então, está dito o seguinte: a extinção do contrato de trabalho prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS na forma do inciso 1A do artigo 20 da Lei 8.036. Então, limitada a 80% do valor depositado. Então, os valores que estão depositados, nesse acordo de demissão, o trabalhador vai poder movimentar 80%. Então, parágrafo 2º, a extinção do contrato por acordo não autoriza o acesso do empregado ao seguro-desemprego. Então, essa é uma desvantagem dentro da lei trabalhista. O funcionário quer pedir demissão, não está satisfeito com o emprego, ele não quer mais continuar, e ele tem que fazer o acordo, mas aí ele vai perder o seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego ele não é devido para quem pede demissão. Poderia ter sido, a lei poderia considerar para aqueles que fazem acordo, que é uma outra modalidade. Né? Então, ele não pediu demissão, ele fez um acordo porque ele não estava se dando bem na empresa. Então, essa é só uma crítica que a gente faz. Em resumo, o acordo trabalhista assegura metade do aviso prévio indenizado, 20% da multa do FGTS, que na demissão ele faria jus a 40%, se a empresa demitisse ele sem justa causa. Porque se for por justa causa, ele não recebia nada. Né? Recebia só as outras verbas, que seriam férias, 13º, o FGTS também não recebia, nem aviso. Então, as demais verbas rescisórias, ele recebe na totalidade. Então, vamos lá ver sobre essa questão da nova lei trabalhista. Né? Então, o aviso prévio. Nós já falamos um pouco do aviso prévio ali, vamos só esmiuçar mais ele aqui. Está sendo um pouco dinâmico aqui, estou correndo um pouquinho, porque é muita coisa e o tempo é curto, mas a gente está fazendo aí para que vocês tenham uma melhor assimilação dessa matéria, e a gente vai disponibilizar também o slide para vocês aí. O aviso prévio é um instrumento que favorece o empregador e os trabalhadores. Quando um deles encerra o contrato de trabalho, a outra deve ser comunicada com antecedência para que possa se preparar para essa mudança. Então, o encerramento do contrato de trabalho, ele gera uma mudança nessa relação de trabalho. Então, quem está saindo tem que avisar previamente, e quem vai mandar sair também tem que avisar previamente, sob pena de pagar o aviso integral.
Então, na demissão sem justa causa, a empresa deve dar o aviso prévio para o trabalhador que precisa buscar um novo emprego ou indenizá-lo. Então, a empresa demitiu, ela diz, olha, a partir de hoje você está cumprindo o aviso e deve cumprir em 30 dias. É uma demissão normal, sem acordo. Então, 30 dias. Então, esse aviso é 30 dias ou mais, que vai depender do tempo. Nós temos também, dentro do aviso prévio, o aviso prévio proporcional, que a cada ano de trabalho, né, registrado em carteira, o empregado deve trabalhar mais 3 dias. Isso se a empresa o demitir. Se ele pedir demissão, só cumpre os 30 dias. Ele cumpre os 30 dias ou não cumpre e é descontado o aviso prévio da rescisão dele. Então, na demissão por acordo trabalhista, o aviso prévio pode ter duração de 15 dias. Então, é acordado. E não de 30. Existe uma forma proporcional descrita na Lei 12.506 de 2011. Foi a que estipulou o aviso prévio proporcional. Então, aqui nós falamos que a cada ano são 3 dias são adicionados no aviso do trabalhador e tem um limite de até 60 dias. O banco de horas estabelecido. Então, a nova lei também, a mudança trabalhista, estabeleceu o banco de horas. E esse banco de horas, o aviso prévio, mais o trabalho remoto, também são objetos da medida provisória de combate ao desemprego e critérios da pandemia, agora pelo governo federal. Vamos lá, o banco de horas. O que é esse banco de horas? A jornada de trabalho de um profissional contratado pela CLT possui um limite de 8 horas diárias e 44 semanais, sendo permitido até 2 horas extras por dia. Há empresas que adotam o regime de pagamento adicional pelas horas extras. Então, o comum passou do horário normal de trabalho, as horas suplementares ou extraordinárias são pagas ao funcionário que desenvolve, que trabalha o excedente. Então, essa opção tem suas vantagens, mas aumenta o custo da folha de pagamento por mês da empresa. Então, as empresas resolveram modificar e a lei veio para justamente abonar esse desejo das empresas. Então, vejamos aqui. Existem empresas que adotam o regime de banco de horas para administrar a jornada extraordinária. Então, o trabalhador hoje trabalhou 8 horas e meia, trabalhou 9 horas, trabalhou 10 horas. Então, ele pode compensar essas horas extras trabalhadas. Então, vamos ver aqui. Os atrasos, as faltas não justificadas. Com essa medida, o funcionário tem horas a cumprir ou horas que podem ser transformadas em momentos de descanso. Então, o trabalhador que trabalhou 10 horas aqui, mas ele faltou um outro dia. Então, as horas podem compensar podem servir para compensar faltas. Ou podem servir para aumentar o tempo de férias. Ou ele pode também pedir uma folga. Com o advento da lei trabalhista, o regime de banco de horas passa a ser permitido mediante acordo individual escrito. Então, esse banco de horas ele deve ser registrado na empresa. Então, ela tem que fazer esse controle para que possa... o empregado também tem que fiscalizar esse controle e ambos assinarem esse termo. Firmado entre empregador e a cada funcionário, visando cumprir o prazo de 6 meses para que aconteçam as compensações. Então, as horas acumuladas nesse banco de dados, elas devem ser compensadas em até 6 meses depois. Nesse mês, nós fechamos aqui um banco de dados de um trabalhador e ela vai ser compensada 6 meses depois. O trabalho em home office. Então, essa foi uma mudança e a medida provisória 936 e a 1045 e a 1046, que foram aprovadas agora pelo governo federal, programa de manutenção do trabalho e emprego diante da pandemia, então elas adotaram também o home office ou trabalho remoto. Mas a lei trabalhista, a reforma já tinha previsto isso. Então,
O teletrabalho, ou home office, foi acelerado pela pandemia do Covid nos últimos anos, no Brasil e no mundo. Há uma busca de empresas e funcionários por equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Todavia, nem todo profissional está adaptado a essa realidade de trabalho em casa. E que nem todas as atividades podem ser à distância, né? Entretanto, mudança de mentalidade, as mudanças de mentalidade, o estado de pandemia, as novas demandas que se apresentam ao universo corporativo fazem com que a prática ganhe atenção e espaço crescente, né? Então, nós estamos num novo cenário e que esse novo cenário exige umas medidas e protocolos de saúde, para que a gente não... que é controle da pandemia, para que a gente não seja infectado, não adoeça e fique sem atendimento de saúde, não impacte o sistema de saúde do país. Então, algumas medidas de isolamento foram adotadas. E esse trabalho, ele ganhou bastante repercussão. Então, o trabalho em home office não possuía previsão legal antes da reforma de 2017, existindo apenas uma abertura para que as partes pudessem negociar sem desrespeitar a legislação. Então, antes fazia um acordo verbal entre patrão e empregado para se trabalhar de casa um dia, ou 2 dias, ou num período, ou o empregado tinha que sair antes, poderia fazer esse trabalho de forma remota à noite, ou no final de semana. Então, havia esse acordo de cavalheiros. Com as mudanças na CLT, agora existe a previsão contratual para o trabalho home office com algumas regras. Então, as regras foram estabelecidas aqui pela Lei 13.467 de 2017. O home office é o trabalho realizado fora da empresa que não constitui trabalho externo. Então, essa é uma característica fundamental do trabalho remoto, o trabalho em home office. Então, não constitui trabalho externo. Então, a pessoa que está trabalhando em casa ou em outro local mais à disposição da empresa, ele não tem os benefícios que tem um trabalhador externo. Todas as atividades a serem desenvolvidas pelo funcionário devem ser apresentadas em seu contrato. Então, o trabalho em home office deve estar previsto no contrato e as atividades que ele vai desenvolver, incluindo os custos dos equipamentos utilizados no home office, definições sobre o controle, produtividade e afins. Então, tem muitas empresas que fornecem o material para o funcionário trabalhar em casa. Outras não. E esses custos que o trabalhador tiver com os equipamentos, com toda a logística que ele preparar para desenvolver a sua atividade, ele deve ser compensado por isso. Por determinação do empregador, o home office pode ser convertido em trabalho presencial, desde que seja garantido prazo de 15 dias e que a mudança seja formalizada por um aditivo, né? Um outro contrato. O empregado foi contratado para trabalhar em home office, mas o empregador pode pedir a conversão para trabalho presencial. Então, ele tem que informar nesse prazo de 15 dias antes. Mesmo para o home office, é a responsabilidade do empregador orientar o funcionário sobre a saúde e segurança no trabalho. Então, o trabalhador, mesmo em home office, trabalhando em casa, ele deve ter a orientação sobre a segurança e medicina do trabalho, que é uma obrigação e deve ser uma preocupação do empregador. De repente, o cara está lá trabalhando, sobrecarregado, infarta, lá e aí. Então, é importante que a empresa o oriente e o acompanhe também com a segurança no trabalho. Uma outra modalidade que foi adotada com a reforma e também foi acolhida pelas medidas provisórias foi o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é chamado de bicos. Olha, o fulano foi ali fazer um bico. Não, trabalhou, fez um serviço ali. Fez outro pequeno ali. Trabalhou 1 hora ali, no outro ali trabalhou 2 horas. Ali o serviço era rápido, ele fez em 30 minutos. O outro deu trabalho, ele teve que fazer em 5 horas. Então, são trabalhos intermitentes que ele pode fazer durante o dia vários trabalhos e para pessoas diferenciadas.
Então, esse tipo de trabalho, né, ele não tinha previsão legal antes da reforma. Não havia regras sobre essa relação de trabalho que deveria ser conduzida pelas partes. Então, com a reforma, essa modalidade foi incluída na consolidação da lei de trabalho. Dessa forma, o bico deixou de ser uma atividade irregular e passou a ter regras definidas para sua contratação. Então, o artigo 452A da CLT, então, ele diz que deve haver um contrato. Né? O contrato do trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo. O cara fez um trabalho ali, o cara diz, não, ele trabalhou aqui 1 hora. E quanto é essa hora? Se ele for o eletricista, ele é uma categoria de profissional regulamentada. Então, ele tem sindicato e existe uma tabela de valores para isso. Caso ele não pertença a nenhuma dessas categorias, então, vai para a regra do salário mínimo. Ele não pode receber a hora inferior à hora do salário mínimo. Esse contrato aqui deve ser firmado por escrito e anotado na carteira. No final de cada período de trabalho, o contratado deve receber a remuneração, que inclui férias proporcionais, acrescida de 1/3, 13º, descanso semanal remunerado e os adicionais legais. A convocação para o trabalho deve ser feita pelo empregador 3 dias antes do início da obra. Né? Então, se o empregador quer contratar o trabalhador, e esse trabalhador ele é um trabalhador profissional e trabalha para várias pessoas, então ele tem que convocar ele 3 dias antes. E esse trabalhador tem um prazo de 24 horas para responder se aceita ou não o serviço. E se ambas as partes contratarem o serviço e desistirem, a parte que desistir, ela é obrigada a pagar 50% do valor da obra contratada. Se fulano vinha trabalhar para mim 3 dias e por cargas d'água eu deixei de convocar ele para o trabalho. Então, ele disse, olha, vai começar tal dia ele veio, o trabalho não tinha nada para ele fazer. Eu sou obrigado a pagar 50% do valor da obra, que ele ia passar 3 dias trabalhando. Tinha combinado o valor, então 50% eu vou ter que pagar para ele. Então, é dever do empregador fazer a contribuição previdenciária e o recolhimento da FGTS. Então, esse trabalhador que antes fazia bico, trabalhador intermitente, agora ele tem que ser registrado, né, ter a carteira registrada desse trabalho. E ele pode ter registro na carteira de vários empregadores. Pode ter 1, 2, 3, 4 empregadores. Eles podem me contratar e o serviço que eu prestar para ele de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, eu vou receber por eles e os proporcionais, né, do FGTS, do INSS e do seguro serão depositados pela empresa. E eu vou receber, no final do trabalho, uma rescisão proporcional. Nessa rescisão vai ter proporcional de 13º, de férias, de 10º, tudo. Bem, nós temos aqui as alterações que foram feitas pela medida provisória 936. 936 é uma medida provisória que o objetivo dela era reduzir a jornada e salários durante o período da pandemia. Só que ela foi estabelecida num prazo de 90 dias. Ela foi criada em março do ano passado e prevaleceu abril, maio e junho, quando foi encerrada e depois foi renovada. Então, ela está sendo reeditada novamente esse ano através da Lei 10.045 e 10.046, que também estabelecem algumas condições. Então, vamos ver aqui. Medida provisória 1046. Então, para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, que é o Covid-19, e a preservação do emprego e da renda poderão ser adotadas pelos empregadores, entre outras medidas, as seguintes: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, né? A gente pôde assistir aí nos telejornais, estados que estavam antecipando os feriados municipais, os feriados estaduais e até os feriados nacionais. Então, nós vimos isso acontecer bastante ano passado e esse ano ainda não tive notícia dessa antecipação, mas já se fala nisso, né? Eu acho que alguns estados adotaram isso. O banco de horas, né, a gente acabou de falar, o banco de horas, que foi acolhido lá pela reforma trabalhista, a suspensão da exigência administrativa de segurança no trabalho. Então, tinham várias exigências nessa questão do trabalho, e essas exigências foram substituídas pelos protocolos. E o deferimento do recolhimento do FGTS do trabalhador. Então, foi deferido por esse decreto que a empresa pudesse suspender o recolhimento do FGTS durante esse período. Aqui, no início, foi 90 dias, e depois foi mais 120, e agora retomou novamente por 90 dias com essa nova MP, 10.047. No artigo 3º dessa MP 10.046, diz o seguinte: o empregador poderá, a seu critério, durante o prazo previsto no artigo 1º, alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho, remoto ou à distância. Então, nós vimos que muitas empresas adotaram esse teletrabalho. O judiciário, principalmente, né, por conta da pandemia, ele acabou funcionando só em regime de teletrabalho, trabalho remoto. E os processos que ainda não eram virtuais passaram a ser processos virtuais para que tivessem movimentação. Embora alguns decretos estaduais suspenderam não só a movimentação dos processos virtuais, como os processos físicos, e suspenderam também o atendimento presencial de todas as partes, exceto alguns servidores que não tinham impedimento. Entendi. Só para lembrar, doutor Gabriel, quem nos acompanha, sim, só para seguir uma linha lógica, claro que aqui nós estamos nos slides, nós estamos aí com um trabalho intermitente, mas só para informar a todos aí que o doutor Adebral, né, está fazendo uma extensão falando aí dessa medida provisória que saiu, né, nesse último ano, em razão da Covid, né? E engraçado, você veja, né, doutor Adebral, que a gente vê que essa medida provisória, a gente falou do trabalho em home office e hoje na verdade, a exceção virou regra, né? Então, muita gente transformou a casa em escritório, né? Então, a gente está tendo que se acostumar, muitos de nós aí que nos acompanha, ver que essas medidas, tanto a 1045, né, e a 1046, como elas tentaram adequar a realidade do trabalho em virtude do que nós temos passado, né? Exatamente. Valdir, a medida provisória 1045, ela é recente, é agora dia 27 de abril. Então, ela foi publicada agora e ela passou a viger a partir agora do início do mês de maio. Sim. E o prazo dela é de 90 dias. Uhum. Então, pode ser que ela seja prorrogada ou não. E dentro dessa MP, os objetivos dela era a manutenção do emprego e da renda. Uhum. Então, as mesmas regras que foram adotadas na MP 396, de março do ano passado, e que foram estendidas também ainda no segundo semestre do ano, elas voltaram agora em abril.
muitas críticas existem, que foi tardia, mas ela veio, né? E Sim, o sim. auxílio que prevê dela, do governo, veio um terço do que deveria ser, que era a mantença dos R$ 600. Então, nós tivemos aí, muito embora essa MP venha para manter aqui os empregos, manter a estrutura de algumas empresas, né? A 946 a 1046 é mais específica para as empresas, que prorroga algum tempo de recolhimento de impostos, abre mais vantagens para que elas tenham financiamentos, mas a 1045 é do empregado, né? Que é o trabalho remoto, né? Que é também esse banco de dados, e o auxílio. O Então, banco de o auxílio horas. ele veio, banco de horas. Banco de horas, né? E o benefício do emergencial, né? Aqui, Sim, benefício muita gente está emergencial de recebendo manutenção aí. do emprego. Então, junto com a redução do trabalho, muitas empresas reduziram o trabalho em 25%, 50% e 70%, né? E o governo teria que compensar essa redução do trabalho. Então, as empresas pagavam o percentual que foi reduzido, fulano trabalhava só metade do tempo, recebia metade do salário, e o governo complementaria o resto com o benefício do seguro-desemprego. Sim. E muita gente foi beneficiada, mas muita gente que precisava não foi beneficiada. Isso aqui é o benefício do emergencial. Tinha, para quem estava desempregado, esse auxílio também era de R$ 600, para quem não estava dentro do mercado de trabalho, né? Sim, sim. Então, uma é a compensação, né, para quem estava trabalhando, que é a redução da jornada de trabalho, como protocolo de saúde, e o governo compensando, e o outro é o auxílio emergencial para quem não estava trabalhando. Então, são duas coisas que a medida provisória 396 e a 1045, elas vêm estabelecendo, né? E é o que está vigendo até hoje, né? Então, quem recebeu o benefício passado vai receber nesse. Quem não recebeu no passado não vai receber nesse. Porque essa regra, né, o governo, além de ter reduzido, ele restringiu para quem já estava recebendo o benefício passado ou quem recebe o Bolsa Família. Perfeito. Bem, a MP 1046, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. MP 1046, está aqui. Então, ela também é do mesmo dia, né? Dia 27 de abril de 2021. Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional. Então, ela fala também, basicamente, essas mesmas coisas. Mas ela descreve aqui o teletrabalho, a antecipação das férias, a concessão, o aproveitamento. E a 1045, mais os benefícios, né? Então, foram separadas. A 1046, eu tinha falado ainda agora, invertido, eu tinha falado que a 1045 era os benefícios para todos, do auxílio e para as empresas. E a 1046 era os benefícios do trabalho, as mudanças das regras de trabalho. É o inverso. A 1046, que são as modalidades de trabalho, que foram adotadas pelas empresas, e a 1045 são os benefícios que foram, né, estabelecidos, e, novamente, a criação do auxílio emergencial. Bem, então a gente poderia discorrer cada um desses aqui, mas eu vou disponibilizar esses dois decretos aí para o Valdir, para aí o Valdir vai transmitir para vocês. São decretos curtos, né? Eles têm no máximo 25 artigos, e eles são bem explicativos. E é coisa que a gente está vivendo no nosso cotidiano, a gente está acompanhando noticiários, ou muitos de nós está vivenciando na pele, porque trabalha remoto, ou porque tem comorbidade, ou porque não está recebendo o auxílio, ou porque muitas dessas realidades
né, às vezes, elas são inerentes a nós ou alguém que está próximo de nós. Né? Sim. Então, eu gostaria de encerrar aqui essa apresentação, agradecendo a COUP Nacional por esta oportunidade, agradecendo a todos que estão nos ouvindo nessa tarde, a todos que tiverem acesso aí, que a gente vai disponibilizar isso nas redes sociais aqui para os membros da comunidade COUP do Brasil. E por esse momento de partilha e dizer a todos que, muito embora a gente esteja nesse novo cenário, com dificuldades, com perdas irreparáveis, perdas de trabalho, perdas de pessoas queridas, perdas de sentido, tem muita gente que perdeu até a esperança. Então, é necessário dizer que nós temos motivos para estar, né, juntos, que é justamente para fraternizar. Nós temos que estar acolhendo um ao outro, nos dando as mãos, para poder enfrentar esse momento, que não é um momento fácil, mas nós não podemos fraquejar. Diz um filósofo, que eu não lembro o nome, que diz que o homem e a mulher, o cidadão, ele pode perder tudo na vida, só não pode perder a fé e a vida. Então, com isso, eu agradeço a todos, e queria aqui fazer as minhas considerações, dizer que o movimento COUP é esse, eu me sinto muito à vontade para estar conversando com vocês sobre esse tema. É um tema bastante extenso, a gente poderia passar o dia aqui falando, eu também poderia passar aqui. Eu me sinto confortável falando para vocês que são irmãos de comunidade e que vivem a mesma realidade que a COUP aqui do estado do Pará. E o objetivo é esse, né? De formar, de educar, de esclarecer e de ajudar. Então, são os princípios do nosso fundador, o padre Adolfo Coupe, e também são as bases do nosso mestre maior, né, que é Jesus Cristo. Amai, né, ao próximo. O remédio para tudo é o amor. Então, nós estamos aqui fazendo isso justamente porque a gente ama essa causa, ama fazer isso, ajudar as pessoas. Então, obrigado, Valdir, obrigado, Sinésio, obrigado a todos aí que contribuíram para esse momento aqui, que a gente possa repetir várias vezes. Muito bem, muito bem. Doutora Debral, só para a gente não deixar passar batido aí na live, a gente só, entre tantos assuntos, né, mas só para retomar um dos pontos levantados durante a apresentação, só levantar esse grande desafio da CECAS, que é a contratação temporária de prestadores de serviços, né, instrutores, né, e essa redução da tributação, formas de facilitar o pagamento. Acho que é importante para quem nos acompanha entender um pouco nessa questão de contratação temporária, prestadores de serviço. Se puder explanar um pouquinho antes da gente considerar ao final, eu sei que já tem tanto a agradecer, né, a COUP aqui, né, o doutor Sinésio, todos que nos acompanham, mas acho que é interessante a gente só tratar esse ponto. Então, passo a palavra novamente a você, e aí você passa novamente a mim, que aí a gente vai para as considerações finais formais aí. Passo a palavra novamente. Certo. Ok, Valdir. É importante mesmo, dentro da realidade COUP, essa contratação de profissionais temporários, né? Então, o trabalhador temporário, né, existe a regra específica agora, né, a legislação flexibilizou nesse sentido, e ele pode contratar trabalhadores temporários, e o contrato ele deve ser bem claro, né? E o contrato ele vai ter, como a gente apresentou ali, o trabalhador intermitente. Ele pode trabalhar para mim aqui um período longo, vai trabalhar um período curto. Os nossos cursos dentro da Obra COUP são cursos de 2, 3 meses. Então, o contrato temporário pode ser feito nesse sentido. E eles podem ser até 6 meses, eles podem ser prorrogados, mas eles não podem ser dentro de uma mesma instituição. Então, teria que ter uma vacância aí entre um contrato e outro. Então, a regra nos estabelece, nos impõe, na verdade, esse parâmetro. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando celebrar um contrato
dessa natureza. E lembrando que os contratos, eles devem também ser anotados na carteira de trabalho e pagam todos os direitos trabalhistas. Existe uma outra modalidade de trabalho que a gente viu agora, a lei trabalhista falou que o intermitente ele pode prestar e serão devidas todas as atividades, todos os direitos e verbas rescisórias, né? Mesmo que proporcionais. Uma outra modalidade que pode ser contratada é obra certa. Então, é um contrato temporário de trabalho por obra certa. E é conhecido como empreitada. O fulano veio para fazer um trabalho. O trabalho dele, no contrato, é esse, trabalhou, ele recebe, pronto, acabou. Então, é uma coisa que existe legislação para isso e a gente não pode fugir muito do que a legislação nos coloca, né? E a gente vai estar por aqui para dar suporte, orientações nesse sentido, construir junto um modelo de contratações para a COUP, para as COUPs também do Brasil, sobre essas modalidades de contratações. E a carga tributária, né, a gente tem que ver uma forma de como reduzir, mas elas são adscritas a cada município, a cada estado, né? Então, tem uma regra de tributação. E não tenho bem aqui dados para as entidades sem fins lucrativos, mas tem uma tributação específica também que a gente pode requerer uma redução. Só não tem esse dado agora, mas a gente pode conseguir passar para vocês numa outra oportunidade, ou passar para a COUP e a COUP disponibilizar para todo mundo. Certinho? Então, é basicamente isso aqui que a gente pode contribuir com vocês nesse sentido. Obrigado, doutora Debral, né, pelas considerações aí, né, sem dúvida muito importantes, né, e também esclarece para quem nos acompanha aí em relação a essa questão trabalhista, que não é fácil, né, você veja aí quantos artigos e também quantas exceções, algumas regras. É bom que também essa apresentação, Debral, você conseguiu retomar também alguns pontos da legislação trabalhista. Eu acho que é importante também as pessoas terem essa noção, né? E aí, claro, que a gente traz para a nossa realidade atual do que a gente está enfrentando agora atualmente, né? A gente espera tempos melhores, né? Mas, sem dúvida, o trabalhador, a trabalhadora, né, sempre tenha seus direitos garantidos e, ao mesmo tempo, as relações de trabalho sejam boas, né? Eu acho que de quem emprega, tanto de quem está ali empregando, gerando trabalho, né? Gerando também renda, né? Porque todo mundo que emprega também, todo mundo que emprega dinheiro, emprega esforços também, né? Também está tentando gerar ali uma melhor economia para aquele espaço, para aquele lugar, né? E, ao mesmo tempo, também aqueles que estão ali para prestar o serviço da mesma forma, né? Então... exatamente. A gente fez uma apanhada, só uma deixa aí, a gente fez um apanhado aqui, até porque tem muitas pessoas que não estão chegando agora, que não conhecem um pouco essa realidade trabalhista, muito embora trabalhem, ou seja empregado, ou seja desempregado, ou só colaborador, e aí a gente fez um apanhado desde o início, que é o empregado, o empregador, viemos para a reforma, e agora com essas medidas provisórias que são a discussão da atualidade, né? São os temas da atualidade. Mas nada impede que a gente possa amadurecer cada vez mais. Era muita coisa e a gente fez o máximo para condensar, né? Fazer um zipado aí para que todo mundo pudesse ser contemplado, e se houver dúvidas, a gente vai estar à disposição para estar tirando aí, esclarecendo algumas dúvidas aí das pessoas que quiserem se aprofundar mais, viu? Muito bem, então nós estamos indo para o encerramento aí, né, dessa live, nessa tarde muito gostosa aí, né, que nós podemos falar um pouco sobre legislação trabalhista, brilhante aí, palavra do Adebral, né, em sua apresentação, e eu queria aqui agradecer aos dois, né, que estiveram aí conosco, né, doutor Sinésio, Adebral, todo esse período, para que, né, assim, de alguma forma elucidaram muito mais a gente muito mais ali o Adebral, né, falando também da legislação trabalhista, de como são as relações. Isso foi muito importante nessa tarde.
E eu queria aqui agora, para o encerramento desta live, passar a palavra para o presidente da Cooper Brasil, Sinésio Luiz Antônio, para que faça as considerações finais nessa live. A palavra é sua, doutor Sinésio. Obrigado, Valdir. Obrigado, Priscila, pela participação. Obrigado, Adebral, nosso catedrático, nosso palestrante de hoje. Foi muito elucidativa a sua explanação, os seus slides muito bem elaborados. Te agradeço em nome do Obracop no Brasil. E, obviamente, só quero fazer uma pequena consideração. As medidas provisórias que ele disse aí, a 1045, a 1046, que vem efetivar alguns direitos, facilitar, na verdade, a manutenção dos empregos, nós temos que ficar muito atentos para que a efetivação dos direitos trabalhistas não perca espaço. Nós temos que, sim, preservar o emprego, preservar o emprego e renda, mas efetivar os direitos do cidadão, os direitos do trabalhador. É importante que todos nós sejamos os fiscais da implementação correta dessa legislação, que é uma legislação boa, que não pode ser desvirtuada por quem quer que seja. Nós somos os verdadeiros fiscais e temos que estar atentos. Não há dúvida que para a efetivação desses direitos, para que esses direitos sejam perseguidos e efetivados, há a Justiça do Trabalho, há a Ordem dos Advogados do Brasil, há o Ministério Público do Trabalho, mas tudo começa com a tua fiscalização, com a tua atuação, com a nossa atuação como cidadãos. Então, muito obrigado a todos, fico muito feliz por esse projeto, viu, Valdir? E o parabenizo novamente. Parabenizo a todos os nossos colaboradores do Escritório Nacional, e em especial ao Éder, o Valdir, a Priscila, a Maria, o Rony, e o Dr. Rafael, a Patrícia, a Marisete, a nossa assistente social, que também trabalha conosco. Agradeço a todos, enfim, o nominar é sempre complicado, mas agradeço a todos que estão colaborando. Boa tarde, fiquem com Deus e façam um bom uso deste material. Muito obrigado, boa tarde. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. Obrigado, doutor Sinésio, pelas palavras, muito bom mesmo, sem dúvida é uma alegria, né, nós podemos aí ouvir, né, e também levantar todo esse instrumental, as medidas provisórias, né, foram faladas, e não posso deixar de agradecer também, né, ao doutor Adebral, que passou aí para nós de maneira muito brilhante a sua apresentação para todos nós. Então, eu queria deixar aí as palavras para o doutor Adebral para as suas considerações finais e poder encerrar com chave de ouro aí. Passo a palavra, então. Doutor Adebral, a palavra é sua. Obrigado, Valdir. Obrigado aí, doutor Sinésio, pela colaboração e pela lembrança, pela oportunidade de nos deixar aqui contribuir com o nosso pouco conhecimento acerca da legislação trabalhista, mas que pode ser de grande valia para quem nos assiste, para todos os membros COPE do nosso imenso Brasil, e agradecer também a equipe técnica, aí, ao Valdir, a Priscila, que nos deram esse suporte todo. O apoio também do Sinésio, quanto à questão das MPs, da 1045, da 1046, 396, que são as medidas provisórias atuais de enfrentamento à pandemia que foram instituídas pelo nosso governo federal, né? E nós só temos a agradecer a todos, agradecer a compreensão, agradecer aí o cuidado, as orações, e dizer que estamos à disposição da COPE, à disposição das COPE dos estados também, para qualquer outra oportunidade, para tirar dúvidas, esclarecimentos. Estamos aqui para dar as mãos, né? E trabalhar juntos e, de mãos dadas, a gente poder superar todos os obstáculos e conseguir levar à frente esse nosso objetivo, que é cuidar dos outros. Obrigado aí. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez, então, né, pelas palavras aí do doutor Sinésio, pelas palavras do Adebral. Uma tarde muito, muito boa. Espero que todos tenham aproveitado. Vamos repetir a dose, sem dúvida. Fica aí mais uma vez o reforço do nosso presidente, que falou, olha, outros estados podem participar, você é convidado também. Como eu disse, compartilhe essa live, muito importante também.
Quero convidar quem nos acompanha até agora também, curta a nossa página no Facebook, nos acompanhe no Instagram, nós estamos lá, digita Cupim Brasil, certeza que você nos encontra e acompanha nosso trabalho pela superação da pobreza. Nós queremos nos comunicar cada vez mais, chegar a mais pessoas, e quem nos acompanha aqui, se estiver aqui pela primeira vez conhecendo a Copim, entre no nosso site, copim.org.br, vai conhecer todo o nosso trabalho e um pouco de tanta gente envolvida nesse trabalho com tantas pessoas boas, tantas pessoas engajadas aí pela superação da pobreza. Então, quero deixar aqui meu abraço a todos, um abraço fraterno a cada um, e que, mais uma vez, nós agradecemos aí o acompanhamento de cada um de vocês que está conosco. Então, mais uma vez, Deus abençoe, uma boa tarde e um abraço, tá bem? Muito bem, muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo, muito obrigado, só tenho a agradecer a cada um de vocês.